Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023, o ano do recorde dos recordes, onde um número alucinante de alunos desse time ocuparam vagas em todas as estaduais e federais de medicina desse Brasil. No episódio de hoje você vai conhecer a história de uma aluna que estava passando por um monte de opções de faculdade do Brasil, mas escolheu a UF. Vai ser caloura de medicina na UF, Universidade Federal Fluminense. Será que a trajetória dela foi rápida, demorada? O que será que é rápido e demorado quando a gente fala da história única de cada vestibulante de medicina? Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a Maria Clara. Com vocês, Maria Clara. Aí tem... Eu mesma, em carne e osso. Isso. Finalmente, na minha entrevista. Só Deus sabe quanto eu sonhei com isso. Carol também sonhou. Verdade. Quantos anos, Maria Clara, de jornada de vestibular de medicina? 6 anos, firmes e fortes. Nem tão firme, nem tão forte, mas... Hora firme, hora fraca, porém, sempre ali. E é isso que importa. É verdade. E o que você acha que rolou ao longo desses 6 anos para que agora, e somente agora, tivesse finalmente chegado a sua hora de ser aprovada? Muitas coisas aconteceram, mas amadurecimento, resiliência e resistência, né, de continuar estudando, de aguentar. Isso com certeza eu adquiri com o vestibular, assim, com as porradas da vida, com as bolas na trave, e eu sinto que eu serei uma médica muito melhor por ter aprendido isso agora do que sofrer na faculdade com esses percalços, né? Essa aqui é a grande verdade. Foram muitos aprendizados. Conteúdo, a física, a matemática, linguagens, a redação. A parte técnica, com certeza, foi uma parte que se ralou muito. Mas a parte emocional também, né? Então, se você tivesse que, talvez, apontar dentre vários, um aprendizado que foi o mais difícil, mas possivelmente o mais importante nesse caminho? Nossa, essa pergunta é difícil. É. Eu acho que eu aprendi a ser resiliente, assim. A Fernanda fala isso direto, né? Que a gente pode hoje estar triste, mas amanhã a gente tem que estar de pé. Tem que continuar. E eu, com certeza, a parte emocional foi a que mais me pegou. Porque aprendizado é rápido, assim, em comparação à inteligência emocional. O aprendizado você senta, estuda, alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos, isso é natural, cada um tem o seu tempo. Mas o emocional é você ali tendo que colocar na sua cabeça que você vai conseguir. E você vai conseguir, uma hora você consegue, eu tô aqui. E quando rolou essa virada de chave, nesses 6 anos? Ano passado, depois de eu ter batido de novo no Enem, né, assim, não ter conseguido, e eu vim aqui falar com você, chorando. Minha mãe tem algum problema com ela, não é possível, porque ela estuda, e tira a mesma nota, como assim? E aí você falou, não, ela consegue. Ela vai ter que engolir sapos gelados, alguns de conteúdo, mas principalmente do emocional. Ela vai ter que adquirir essa inteligência. E aí eu bati na trave na UERJ e aí foi só pra frente. Ali você entendeu que não tinha mais volta. Não tem. Quando você tenta durante muito tempo uma coisa e você entende que é aquilo que você quer, é injusto com você voltar. Porque você falou isso uma vez e isso me pegou muito. Imagina a quantidade de vidas que você já tocou, já impactou com a sua tentativa, com você estar ali. E é verdade, assim, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo, assim, nossa, sua história me inspirou. Porque eu tô numa situação parecida, ou eu tô tentando há 4, 5 anos. E eu falei, mas você vai conseguir. Porque eu consegui. E assim como eu, outras pessoas que tentaram 7, 8 anos, sempre que eu ficava, assim, com essa coisa do tempo, o meu primo
Meu primo tentou um concurso 10 anos. Ele virava pra mim e falava assim, fica tranquila. O meu amigo, isso lá atrás, né? Porque ele é bem mais velho do que eu. Tentou 10 anos medicina e hoje ele é médico pela UERJ. Fica tranquilo, uma hora tu entra. E eu comecei a internalizar isso. Eu falei, uma hora eu vou entrar. Uma hora eu vou... nem eu acreditei, né? Quando eu tava passando pra várias, realmente, que eu tive que escolher. Eu fiquei assim, caraca, não é que a Carol tinha razão? Tipo, eu tenho várias pra escolher. E então, é isso. Em algum momento nessa história, você duvidou? Ou alguém próximo a você falou, cara, desiste. Maria Clara, na boa, cara, chega de sofrer. Já, já, assim, já pensei lá atrás, bem no início, assim, quando você tá no seu primeiro ano, aí você não passa e você fala assim, não, vou tentar mais uma vez. Aí, na segunda vez que você não passa, aí você fica, será que isso é pra mim? Aí eu, não, é isso. Porque se eu quisesse fazer outra coisa, eu estaria fazendo. Aí, continuei. Aí, na terceira. Só que aí, depois foi aquilo. Você já tá num patamar que, assim, é daqui pra frente. Não existe pra trás. É só pra frente. E aí, eu fui. Eu parei de dar ouvido a essas coisas. Assim, até recentemente eu ouvi de uma pessoa muito querida, assim... Nossa, mas pra mim você é tão inteligente que eu não sei se isso é pra você. Aí eu falei assim... Se fosse eu, já teria desistido. Eu virei pra essa pessoa e falei assim, mas eu não sou você. Você teria desistido e tá tudo bem. Mas eu não sou assim. Quando eu quero uma coisa, eu encaixo na cabeça, eu vou até o fim. E isso me lembra muito aquela história de que provavelmente essa mesma pessoa que, em outras palavras, disse, cara, deixa de ser teimosa. Tipo, né? Talvez isso não seja pra você. É um bom exemplo do mesmo perfil de pessoa que agora que deu certo vai falar, nossa, a Maria Clara, ela é o meu modelo de pessoa, porque ela é muito dedicada, ela venceu por isso, sabe? Então, Luísa Maia é uma pessoa que fala bastante disso na entrevista dela, que é a diferença entre teimosia e determinação. É só temporal. Você é teimosa ou vista como teimosa antes de dar certo. E você é vista como dedicada, resistente, resiliente depois que deu certo, né? Então, no fundo, você tem que entender quem você quer ser. Porque não importa o que a gente faça, sempre vai ter alguém pra falar, nossa, você não acha que você poderia ter dado um pouquinho mais? Nossa, você não acha que você exagerou? Tipo, não adianta, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, então a gente tem que escolher quem a gente quer agradar e de preferência que essa primeira pessoa seja a gente mesmo, né? É isso. É isso, é muito isso. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua evolução ao longo desses anos. Por que eu tô perguntando isso? É muito comum, depois de 3, 4 anos de vestibular, o aluno começar a ficar com aquela sensação de que ele chegou no patamar de que, tipo assim, cara, parece que esse é o meu limite e esse limite ainda não foi o suficiente para eu ser aprovada. E, caraca, não sei mais o que eu faço, eu tô desesperada, não saio do lugar, o resultado não aumenta. Eu sei que você viveu esse momento, né? E como é que foi virar e falar, não, peraí, eu tenho ainda espaço para crescer. Eu ainda não importa que eu tô aqui há 5 anos, 6 anos, eu ainda tenho que aprender. E aí, o que você teve que aprender, tipo, de fato, assim, tipo, eu tô falando bem a parte técnica mesmo, tá? Tipo, conteúdo pra ir lá, chegar no Enem e levar pra casa aquele resultado que nos anos anteriores ainda não tinham vindo. Nossa, tem muita coisa nessa pergunta. Eu sempre fui, assim, boa aluna no colégio. Então, assim, se eu estudasse um pouquinho, eu conseguia. Então, meus primeiros anos de curso, eu construí uma base boa. Só que só ter a base não te garante ser aprovada. Você precisa daquele deltazinho que você só vai conseguir com o que eu falo que o Foco oferece, que é o nosso caça-gaps. Não Com só vocês, isso. Fazendo um merchan. o caça-gaps. Mas é real. E assim, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que mudou, foi você falando, mas assim, mudou, foi simulado é ferramenta de análise. Não massageie seu ego ou destrua o seu ego com simulado. Simulado é ferramenta de análise. Então, eu passei a olhar o simulado como ferramenta de análise. E assim, eu nunca fui uma pessoa com um ego muito grande também, assim, de me achar, eu sou maravilhosa, eu sei tudo. Mas algumas vezes eu pecava, assim, de achar assim, isso aqui eu errei por atenção.
Então tá bom, eu não vou faltar com essa atenção na próxima vez. E aí você falou isso assim, não, tá com atenção? Beleza, mas e se você estudar isso, mesmo com falta de atenção? E aí eu sentei assim, e eu acho que esse foi o diferencial pra mim, assim, de sentar, mesmo que eu estivesse errando com a atenção, eu marcava no caça-gaps, que eu tava errando esse conteúdo. E aí eu sentava e fazia questão dele até o final, assim, até acertar. E aí, eu acho que foi o que me garantiu, principalmente a minha aprovação, por conta de biologia. Biologia era uma matéria que eu sempre tive um pouco de medo. Eu sabia biologia, assim, o básico, né, o bom, mas eu não sabia o excelente. Até sabia o conteúdo, mas não sabia aplicar na prova, que é isso que vai te fazer passar, cara. É performance, não adianta. Você pode ser o melhor aluno no curso, se você não tiver performance na prova, não vai adiantar nada. Então, foi isso que eu fiz. Eu sentava e estudava. Ecologia. E ecologia cai pra caramba. Ecologia. Questão. Eu prefiro estudar por questão. Acho que cada um tem uma maneira de estudar. E aí, foi o que me garantiu 14 de 15 em biologia no Enem. Mas você não deixava de assistir aula, você não deixava de amarrar conceito, você não deixava de tirar dúvida. Não. Você conseguiu conciliar uma formação teórica sólida com uma prática que perseguia o aprimoramento. Isso foi legal em você. Porque chegou uma hora que você já estava muito avançada na jornada. Você não se sentia mais desafiada com qualquer coisa. Então você ia buscar se manter fora da sua zona de conforto no estudo. Eu fazia até questão discursiva, mesmo não tendo discursiva, assim, da apostila, eu fazia nem que fosse uma fácil, uma média, uma difícil. Só pra garantir que eu tava boa de conceito. Eu sou filha de professora, então, assim, faltar aula pra mim não existe. Eu não faltava aula nem doente. Então, realmente, vocês têm a minha presença, eu não faltava aula. E às vezes, eu até preferia fazer questão ouvindo o professor falar. Eu gosto disso também, eu consigo conciliar essas duas coisas. Então, é isso, eu juntei conceito. E principalmente, assim, amarrar conceitos que eu até sabia, mas eu não dominava. Isso eu amarrei mesmo. Ou seja, é sair da zona do, eu acho que eu sei, pra falar, cara, eu sei mesmo. É essa virada do domínio de conteúdo. Porque dominar é ter se apropriado dele a ponto de acertá-lo numa prova. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei se eu sei. Se testa. Sim. Vai aí, faz aí. Acertou? Você sabe. Acertou chutando ou errou? Desculpa, gatinha, você não sabe não, E assim, volta. na discursiva, você não tem como enganar se você sabe ou não conceito. E eu comecei a fazer isso não só em biologia, eu comecei a fazer isso em química, comecei a fazer isso em física. Pra garantir, assim... Física tem uns conceitos chatinhos, assim, né, que a gente ignora porque a gente pensa só em cálculo. Mas tem conceito. Comecei a fazer isso e, assim, deu certo. Então, eu acho isso muito importante, assim, você calçar a sandalinha rosa da humildade. A rosa neon. Neon, sentar o rabinho, pegar o seu caderno e estudar. Tipo, de verdade, assim, na humildade, eu acho que não tem nada de humilhante ou errado você dar 2 passos atrás pra dar 3, 4, 5 na frente, sabe? Perfeito. Qual era a área do Enem mais delicada pra você? Aquela que você falou assim, cara, se eu não der um gás aqui, pode ser que eu não seja aprovada de novo por causa disso. Com certeza, naturezas. Mas por quê? Eu sempre fui boa em química, não é minha dificuldade, e eu me esforçava muito em física, mas eu pecava em biologia. Que é onde define o TRI de naturezas completamente. A galera entra numa pira do que o que ferrou meu TRI foi física. Mentira. O que ferra de verdade o TRI de naturezas é errar a questão fácil e média de biologia. Bota isso aí. É verdade. Cola isso aí num lugar, porque às vezes vocês estão mentindo pra si que já atingiram os resultados que precisam em biologia, pra tá dando sangue na física e aprendendo o detalhe do detalhe do detalhe da física, chega na prova. Quando cai, você erra do mesmo jeito, verdade seja dita. Só que você também sacrifica uma questão de biologia. Que é muito mais importante, assim, é muito mais importante você focar, não é pra você negligenciar Perfeito, a física. Eu não tô falando assim, dane-se uma, tudo na outra. É tipo, use as ferramentas certas. E uma coisa que eu acho que você teve que aprender também nesse meio do caminho não existe estudo equilibrado. Não, tem que escolher. É desequilibrado. É no desequilíbrio que a gente potencializa as nossas forças. Prestem muita atenção nisso. Agora vai ouro em pó aí.
Ai, eu tô negligenciando humanas porque eu tô dando muito enfoque em matemática. Beleza, talvez seja exatamente esse o desequilíbrio que vai ser o grande diferencial do seu ano de aprovação. Primeiro porque são áreas que têm pesos diferentes. Talvez nas universidades que você esteja mais competitivo pelo SISU, faça muito mais diferença você potencializar sua pontuação em matemática do que em humanas. Então, assim, você tem que jogar, cara, com as armas que você tem. Não é o jogo do equilíbrio. Nem um pouco. E assim, esse ano, em comparação aos outros, foi uma das minhas menores notas de humanas. E eu fui aprovada. E nos outros que eu fui melhor em humanas, eu não fui aprovada. Então, assim, a não ser que você vá para uma faculdade que todas tenham peso 1, né? Valorizar naturezas, redação e matemática, cara, vamos jogar tua nota lá pra cima. Tipo, eu tinha nota pra UF, pra UFRJ de Macaé, e agora a UFRJ na lista de espera, né? Provavelmente no segundo SISU ainda dê. Então, assim, por quê? Porque eu valorizei o que eu precisava valorizar pra passar. Então, e, gente, quando vocês chegam lá e veem, assim, teu nome em várias faculdades, não vai importar, assim, porque eu não tirei 700 em humanas, 700 em... Você tá aprovado, sabe? Tipo... Exatamente, não é pro ego. Dane-se. Eu peguei aqui os resultados da Maria Clara nesse último Enem, no Enem 2022, que foi o da aprovação dela. Maria Clara fez 33 acertos em linguagens, 34 em humanas, 36 em naturezas, ou seja, a vida foi honrada, todo aquele esforço de falar, cara, natureza era meu ponto mais sensível. Foi a área que você mais pontuou. E agora se surpreendam, porque eu quero muito que ela ensine pra vocês o que ela fez. Ela é a próxima guru do Instagram, né? Que tá se formando aqui hoje. Ela fez 835,5 pontos, tendo acertado 30 questões em matemática. E 980 na redação. A senhora pode explicar, por favor? Porque eles vão falar, mas é porque... o TRI de matemática esse ano veio mais alto. Não, mas eu conheço vários alunos que fizeram até mais de 30 acertos e que não chegaram nem perto desse 835,5. O que rolou nessa prova de matemática? Você conseguiu aplicar as técnicas que você tinha se preparado? Então, essa prova, eu fiquei muito assim, né? Por onde começar? Porque nos simulados a gente testa técnica. Aquilo, simulado é ferramenta de análise. Então, é técnica, é o que você errou, consertar os erros, caçar os erros, né? Porque você está errando aquilo e ir atrás. Então, eu foquei em naturezas nessa prova. Porque eu sabia que era onde eu ia precisar mais. Porque mesmo se eu fizesse 700 e pouco em matemática, dava. Então, eu falei assim, eu vou focar em naturezas. E realmente foi isso. Então, faltou o tempo para a prova de matemática. Assim, tempo suficiente. O que eu fiz? Eu saí à procura das maçãs de ouro. Então, eu saí lendo as questões primeiro e marcando assim, essa aqui eu sei que vai ser fácil pra mim, marcava. Essa aqui eu acho que vai ser difícil, pulava. E fui fazendo a prova. Eu cheguei até, olha só, minha mãe nem sabe disso, se ela ouvir essa entrevista ela vai me matar. Eu marquei uma errada no cartão, que na verdade assim, não marquei errado. Eu falei assim, não vou saber. Aí chutei, e depois quando eu chutei eu falei, era aquilo. Sabe aquela coisa assim, já sei o que era. Era uma de função quadrática, provavelmente muita gente deve ter errado. E, enfim, né? Dei essa sorte. Que não é sorte, é você... É experiência também, né? Até não ter se desestabilizado, por exemplo, na hora de falar... meu Deus! Não, vambora, agora tá feito, vai. Isso é a maturidade que você falou, né? Que no seu caso... de prova, é maturidade você de prova. Você precisou viver 6 anos de vestibular pra ter tido o resultado que você teve agora no Enem. Vai ter gente que vai... passar por esses aprendizados, como, por exemplo, o episódio da Mariana Cacheta. Passou direto do 3º ano, ela fez as viradas. E eu tenho certeza que você falasse, putz, cara, se eu tivesse conseguido ter aprendido o que essa menina aprendeu, em termos de mentalidade do 3º ano, teria sido bacana, mas era a história dela e essa é a sua história. Você viveu 6 anos de vestibular pra ter atingido o resultado que você atingiu hoje. É isso. E essa é a sua história. Não, e eu acho que o vestibular me trouxe muitas coisas boas. Eu comecei a viajar pra fazer prova. Você me conheceu. Lógico, não, essa foi a melhor coisa. Ai, que mentirosa. É verdade. E assim, a minha mãe até brinca, porque a minha mãe queria me botar no foco desde o início, né? Desde o início. Eu ia perguntar isso, mas eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. A gente se conheceu anos atrás. Esse rolê do vestibular de 6 anos, não foram 6 anos o foco na sua vida. Não, tu bateu uma cabeça pesada por aí até que você chegou. Conta esse negócio aí rapidinho. Não, assim,
Minha mãe era apaixonada por você desde sempre, né? Acho que se ela pudesse, ela largava meu pai e ficava contigo. Nossa, olha isso. Agora botando a mãe de sapatão aqui ao vivo. Oh, meu Deus, vai. Porque ela é sua fã, né? E ela olhava as suas aulas na Comum e ela falava assim, eu admiro demais ela. Minha mãe é professora, Ela é então uma ela ficava, fofa, ela é uma ela é fofa. demais, ela acaba com vocês, é disso que a gente precisa. Então, a gente sempre quis, mas aí por vários motivos pessoais a gente tomou outras decisões. Não me arrependo, conheci muita gente bacana, muita gente que fez diferença na minha vida. Assim, tava até falando com o Rodrigo, eu me arrependo de 2020. De 2020 eu devia ter escutado ela. Isso aí eu não escutei, fui pra um lugar que não foi tão bacana, só me estressei. Foi um ano difícil, que eu acho que se eu estivesse aqui, teria sido muito mais fácil. Eu poderia até não ter passado, mas teria sido mais fácil emocionalmente falando. O apoio que vocês dão é diferencial. E aí eu só vim pra cá há 1 ano e meio atrás, né? Então eu fiz metade de 2021 e aí 2022 e Foi passei. o ano da aprovação. E aí foi isso, assim. Eu acho que a gente dá voltas no mundo, mas a gente para onde a gente tem que estar. Sim. E foi isso, assim. Eu já te conheço há muito tempo, já sou fã, assim. A gente é melhor amiga há muito tempo. A gente só não tinha ainda oficializado essa amizade, mas agora vai pra vida. Não, e o foco era assim, era uma salinha. E a Carol falando. E era assim, você na minha frente, meus pais, assim, e eu assim, morrendo de medo, porque eu falei, ela é muito braba, mas ao mesmo tempo você era muito fofa. Só que. É bipolaridade. Né? Não, eu acho que você cobra onde tem que cobrar. Sempre falo isso. Me defende. Para tudo, YouTube, recapitula. Me defende. Eu acho, sempre falei isso e repito, você cobra quando tem que cobrar e você acolhe quando tem que acolher. Mas o seu acolhimento nunca é passando a mão na cabeça. É sempre trazendo uma reflexão e um ensinamento mesmo. E eu acho que isso é necessário, porque a vida não é passar a mão na cabeça, não A são vida não é um flores. morango, né, Brasil? Infelizmente não é. Muita gente tá entrando na faculdade achando que vão ser flores, vai ser maravilhoso. E vai ser maravilhoso, mas tem um propósito muito maior ali. E eu entendo isso hoje, assim, que quando eu era muito mais nova, talvez assim, com 18 anos, eu fosse entrar muito... Eu ia me esforçar, lógico, porque é quem eu sou, mas eu fosse entrar muito perdida. E hoje eu tenho muito certo o que eu quero na minha vida. E eu acho que isso é importante. E o que você quer como médica? Quem vai ser a Maria Clara médica? Tava até falando ali na salinha, né? O motivo de eu querer ser médica foi quando meu pai ficou doente, né? Eu era muito novinha, eu tinha 8 para 9 anos. E eu até encontrei esse médico semana passada que cuidou do meu pai. Ele lutou por todos os pacientes dele e ele lutou pelo meu pai muito, porque meu pai tava dado assim, ele vai entrar em sepse e vai morrer. Era basicamente isso. E ele tirou meu pai do CTI, falou, vou levar ele pro CTI cardíaco e eu vou lutar por ele até ele sair daqui. Então, até quando eu fui aprovada, eu escrevi uma carta para os meus pais, assim, médico não faz milagre, médico não salva vidas dessa forma que a gente imagina, mas se eu puder lutar e ser uma sementinha de esperança para as pessoas, lutar pelos meus pacientes, pelas famílias, eu quero isso, entendeu? Eu quero poder mostrar que eu tô ali cuidando até o fim, até o final feliz. Nem sempre a gente tem um final feliz. E é importante a gente falar sobre isso também, porque a gente tem que aprender a lidar com a morte. Mas se eu puder ser essa sementinha de esperança, que é o que você é para vários alunos, para várias famílias, e eu quero ser isso. Cada um tem como ser na sua profissão. E você vai ser. E eu fico muito feliz de, apesar de todos os pesares, né, de tudo de difícil que ela passou ao longo desse caminho, ela não ter desistido. E às vezes eu falo isso e, novamente, parece um papo bonito e fofo e, né, fantasioso, mas eu sou essa pessoa que eu prefiro viver. Tem gente que não enxerga milagre em nada e tem gente que enxerga milagre em tudo. Eu escolhi ser a pessoa que enxerga milagre em tudo. Então, pra mim, esse negócio de coincidência é só algo que a gente ainda não conseguiu explicar, sabe? Então, que bom que a Maria Clara passou por tudo isso, todas essas coisas difíceis, e não desistiu, porque certamente tem um futuro que tá logo ali, com pessoas que só vão poder experimentar o que é a Maria Clara médica, porque lá atrás você não desistiu. Então, isso é sobre você, sim.
é uma realização pessoal sim, e tá tudo bem, mas também é sobre uma rede que você não tem nem ideia ainda. Muito maior. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas vidas não serão ainda mais tocadas pelas escolhas que você tá fazendo agora. Então, a gente tem muita responsabilidade, né, em relação a isso. Nossa Senhora. A senhorita poderia deixar uma mensagem agora para os seus amigos de time e desconhecidos e perdidos e aleatórios que estejam passando por essa entrevista aqui no YouTube? E ainda tem um ano de vestibular para encarar nesse 2023, minha filha. A senhora que é casca grossa de vestibular, pode deixar uma mensagem de força, encorajamento, tapa na cara, o que vier? Eu posso. Primeiro, uma esperança, que a UERJ voltou com a discursiva. Isso é incrível. Muita gente tá com medo, mas eu acho isso incrível. Cara, é uma chance de ouro, porque muita gente tá destreinado das discursivas. Mas o time Foco não está. Jamais. Porque fizemos simulados discursivos o ano inteiro. Aprendemos conceitos novos. E seguiremos firmes e fortes ao longo desse 2023, porque temos um novo foguete recheado de aprovados para mandar. Mas eu sempre levei uma frase comigo que é: Deus não dá uma cruz que a gente não é capaz de carregar. Então, mesmo quando eu estava duvidando de mim, achando que eu não tinha mais forças, que eu não tinha mais gás, eu pensava, não, eu tenho. Eu tenho, porque eu tenho vida, assim, tô viva, com saúde, às vezes um pouquinho de probleminhas, né, emocionais, mas As assim, coisinhas todas. né, uma gastrite nervosa, mas é uma coisa assim, passa. Uma depressão, um estresse pós-traumático, uma anemia, uma coisa leve. Mas tá viva. Isso Tá que viva, importa. é lógico, Então, abatimentos. Então, assim, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade pra sentar e estudar, eu tenho uma cama pra dormir, entendeu? Pais que me apoiam, porque eu sei que nem todo mundo tem pais que apoiam. Se você tem um pai que te apoia, valorize isso, tá? Porque eles são tudo. Um irmão que me apoia demais, cara. Meu irmão, muitas vezes, ele segurava minha mão quando eu não tava aguentando. Então, assim, o não desistir também é por quem você tá fazendo isso. É pra você, sim, mas tem pessoas ali que, cara, estão contigo. Então, assim, você é muito mais forte do que você imagina. E se apoia nessas pessoas mesmo, porque elas estão ali pra te ajudar. Se elas estão te ajudando, é porque elas querem estar ali. Porque se não quisesse, não te apoiaria, né? Eu acho que é muito isso. Quando a pessoa não quer, ela não te apoia. Mas a tua família tá ali, provavelmente, te apoiando. E é valorizar isso também, fazer por eles também. Não é só uma história nossa, é a família inteira que passa por aquilo contigo. E a hora de todo mundo chega, né? Agora, parafraseando meu primo, o fulaninho demorou 10 anos, eu demorei 6 anos. Calma, estamos em tempo. Mas eu tô nova, né? Nova, gata, solteira e disponível. Graças a Deus. Por favor, pretendentes, abaixo do vídeo, podem deixar o seu @. Eu vou fazer a seleção. Pode fazer. Alto, moreno, tá? Médico, pode ser. Hétero. Exija só hétero, porque isso já tá bem escasso. É okay? verdade, é verdade. Vamos parar aí. Obrigada. Não, e é isso. Você é muito mais forte do que você imagina. Isso é real. E a hora que der certo, a felicidade é muito maior do que a dor de todas as vezes anteriores que deram errado. Quando deu certo, eu fiquei meio assim, deu certo mesmo? Tipo... Aérea, né? Mas eu vi várias pessoas assim também, tipo, sem acreditar, caramba. Por isso que eu falo que o ritual da entrevista é uma etapa importante também pra solidificar essa ficha, porque é difícil, né? E ainda mais você tentando tantos anos, porque você se acostuma com o vestibular. É uma zona de conforto, acaba sendo, então você tem que sair daquilo. Você já sabe até onde dói, né? Sabe? E esse foi um dos motivos de eu começar a fazer prova fora. Porque eu já sabia, o meu limite aqui, eu ficava naquela zona de conforto da UERJ do Enem, vou estudar pra UERJ pro Enem. Quando você vai fazer prova fora, você começa a estudar outras coisas. No Sul, são 15 obras por prova, 10 obras por prova. Então, assim, é uma coisa nova. Você queria se desafiar, senão o negócio também tava ficando muito chato, né? No final passou pro Enem, você viu que era ali. Mas você tava precisando encontrar ali um ar novo pra respirar. Pra mim foi ótimo, porque estudar voltou a ser prazeroso. Sim, é isso. Então foi ótimo, assim, não vejo como dinheiro gasto, vejo como experiência. E foi muito bom. Viajei sozinha, tipo, caramba, foi bonzão pro Sul, fui pra São Paulo, conheci lugares novos, conheci pessoas novas, foi incrível, foi incrível. Ser feliz ao longo do caminho, né? A gente tem o direito, né? Não é só estudar, pelo menos um pouquinho assim. Não, eu ficava ansiosa, falava assim, ai, meio do ano tem a prova lá, vou fazer, vou viajar, final do ano tem FAMERP, vou lá, vou viajar.
comecei a sair também. Dei muito mais valor, assim, ficar com as minhas afilhadas. Carol conhece minhas afilhadas. Sim, fofa. Então, valorizei muito mais o tempo que eu tinha livre e passei a aproveitar esse tempo. Porque às vezes eu ficava me sentindo culpada nesse tempo livre. Ficava assim, ai, mas a galera tá estudando. E aí comecei vou aproveitar o meu tempo livre. Vou ficar com a minha família, sim. Vou sair com os meus amigos, sim. Voltei com a galera do colégio, cara. Voltei a encontrar minhas amigas do colégio. Foi ótimo. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E ela assim, ai, tô tão feliz que tô conseguindo te ver de novo. Porque eu ficava 1 ano sem encontrá-la. Só encontrava no final do ano. Então, isso pra mim foi incrível. Desconstruiu muita coisa, né? Voltei a viver. Com o vestibular, nesse último ano, eu voltei a viver. E foi a melhor experiência do mundo. Tem muito a ver com aquele livro que eu já até comentei com vocês algumas vezes, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Será que é uma coincidência que pessoas mais felizes alcancem melhores resultados? Será que a felicidade é um prêmio para o sucesso ou ela é uma ponte para o sucesso? Com certeza é uma ponte. Assim, ai, gente, Mari da Cal. Ela fala uma parada que eu achei incrível, que você começa a ficar no vestibular e você acha que você é um pobre coitado, que você não pode viver, que você não pode fazer nada, que você... Ai, meu Deus, olha só o quanto eu estudo. Gente, você é uma pessoa normal, com desejos, com sonhos, com vontade, e que você tem disciplina pra sentar e estudar. E uma pergunta, se você não nasceu herdeira, se você não tivesse passado esses últimos 6 anos estudando pelo seu sonho, você teria feito o quê? Trabalhado em algo que você não gosta? Estudado outras coisas numa outra graduação que não era a que você queria? Exatamente. Porque as pessoas às vezes idealizam também um mundo que não é o real, né? Ai, 6 anos da minha vida fazendo vestibular. É pro que você quer? É pro que você escolheu? Porra, que privilégio que você tá podendo ficar 6 anos correndo atrás disso, né? Porque tem um monte de gente que tá trabalhando de caixa do hortifruti ao longo de 6 anos porque não pode viver a oportunidade de estar correndo atrás desse sonho. 6 anos depois, aquela menina continua sendo caixa do hortifruti. 6 anos depois, a Maria Clara vai ser médica. E eu não tô falando agora sobre meritocracia. Eu tô falando muitas vezes sobre oportunidades e maturidade para arcar com as escolhas que a gente faz e com as oportunidades que a gente tem. Porque algumas vezes na vida a gente toma decisões por escolha, mas nem sempre. Às vezes a gente toma decisões por falta de oportunidade. Então, se hoje você tá tendo a oportunidade de correr atrás do seu sonho, arregaça as mangas e vai pra cima. Para de se ver como coitadinho, porque o mundo não vai te dar nada. Você que vai buscar. É foda, né? Não, assim, às vezes não tem nem acesso ao foco, beleza, mas tem acesso a um outro curso. Cara, utiliza as ferramentas. Não só isso, a gente tá aí, ó. Como? É foco na UERJ. Quarta, quinta direto. e sexta, 18 horas, gratuito. Creme de la creme. É mesmo. Sabe? Aquele material, ó. Pô, pelo amor de Deus. É jornada da aprovação Med-UERJ. A gente Material entrega ouro em pó, inédito. maçã de ouro. Não foi Simulado guardada inédito. 7 chaves pra só quem era do time, não. Eu falei isso ao vivo, com mais de 1000 pessoas ao vivo. Quem era do time, quem não era. Quem gosta e quem não gosta, gratuitamente no evento da anatomia da aprovação, que inclusive vai ter de novo esse ano. Eu vou estar lá, tá? Por Só favor, pra inclusive como convidada de honra. Então, assim, é isso. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E eu entendo que nem todo mundo tá com as mesmas ferramentas em mãos, mas faça o melhor com as que você tiver, pelo amor de Deus. Mas agora com a internet, sempre tem alguma... Cara, faça a o melhor Carol com o que você tiver. se disponibiliza toda quinta-feira, às 19 horas, aqui nesse canal do YouTube. com um filho pequeno, chorando, querendo a atenção da mãe. Ela separa... Olha só, gente, vocês têm noção do que é pra uma mãe falar assim pro filho... Pera aí que eu vou dar mais uma aula, porque ela não dá só essa aula. Ela fica aqui o dia inteiro trabalhando igual uma louca para poder atender os alunos. Mas assim, ela fala assim, pera aí que eu vou dar mais uma aulinha para os meus alunos de graça. Tipo, eu sei que você faz com o coração, tá? Não tô... Mas assim, valorizem isso. Ela tá ali se disponibilizando a tirar dúvidas, a responder direct, a responder comentário, a preparar... Gente, material não se prepara sozinho. Entendeu? São questões inéditas, discursivas. Cara, ali, tá ali, sabe, na bandeja. Aproveite. Aproveitem. Tipo, sério. Novamente,
Não é aquele discursinho, né, vazio do tipo, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não, eu sei que a gente tá falando aí de complexidade, né? Mas com as ferramentas que você tiver, não desperdice nenhuma. Não desperdice nenhuma. Faça o seu melhor mesmo fora das CNTPs. Não espere pelas CNTPs para falar, agora sim eu vou dar o meu melhor. Dê o seu melhor hoje, seja lá o que de melhor você tenha para dar, entendeu? Entendeu? Maria Clara, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada em vários momentos eu me vi arrepiada, contendo lágrima, porque já falei isso para você algumas vezes. Me honra muito fazer parte da sua história. Muito linda. Sério. Você é linda demais. Me honra muito saber que o seu final feliz chegou. Ai, como eu vou falar isso. E a gente vai sair pelada na Sanspenha. Vai, a gente já combinou. A gente vai sair nua na Sanspenha pra comemorar. Quem quiser, dia 30 de... Mentira. Já pensou? Vai ter ninguém. Porque não, eu já você me falou isso... De repente, se você fizer um spoiler, uma coisa, vai dar view. Mas eu já... Não, lógico que não. Que isso? Já você é a maior gostosa que existe. Já passou. Não, já passou. Quando você falou isso pra mim, eu fiquei assim, essa mulher é louca. Porque eu sou toda, gente, né? é brincadeira, tá? Só pra esclarecer, porque, né? Não, hoje em dia essa internet, ela tá um pouquinho... Meu pai vai me matar, né? Avançado. Não, ele entende. É em nome da aprovação. Isso aí tá não, ele agora tá... Não ele por agora isso. tá liberal. Não por isso. Ele falou que tá tudo bem, eu posso sair, não tem mais problema. Ele tá mais feliz do que eu. Soltinho, agora ele tá soltinho. Falou que eu tenho que aproveitar mesmo. Então, minha filha, aproveita. Galera, quem tiver alguma pergunta, dúvida, comentário, quiser deixar uma mensagem fofa, larga o dedo aqui embaixo do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da Maria Clara. A UF está recebendo uma mulher que vai ser uma médica muito foda e eu tenho muito orgulho disso. Beijo, tchau agora pra galera, né? Galera, até semana que vem no próximo episódio. Tchau.